Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 13, o versículo 33. Está escrito assim: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Estas foram palavras de Jesus de orientação aos seus discípulos, quando ele estava falando sobre o sermão profético, as coisas que estavam por acontecer. Jesus, então, dentre vários assuntos que trouxe diante dos seus discípulos, como sendo o princípio de dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e ressaltou o cuidado que se deve ter com relação à vigilância. E neste versículo que Marcos captou de maneira sábia, ele sintetizou em 3 palavras o que devemos fazer. Quando ele diz: olhai, vigiai e orai. Para quê? Porque não sabeis quando chegará o tempo. E então Jesus conta aqui, traz esclarecimento do que é isto. Ele diz assim: é como se um homem partindo fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Neste pequeno texto, nós encontramos aqui a palavra vigiai 3 vezes. Primeiro, exortando de modo geral: olhai, vigiai e orai. Depois, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Por fim, as coisas que eu vos digo, digo a todos: vigiai. Então, quando nós olhamos isto, que saiu dos lábios de Jesus, é algo para nós considerarmos, para nós levarmos muito a sério, porque tudo que Jesus disse é verdadeiro, ela tem o seu sentido. E as palavras de Jesus são para que nós estejamos prontos, preparados, e não sejamos levados por qualquer coisa, por qualquer vento que sopra e logo perdemos a nossa firmeza. Não. Quando ele diz isto: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis a hora. Então, e mostrando aqui que a vinda do Senhor é algo que está próximo de acontecer. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas também a nós não importa saber dia e hora. Para que ficar tentando descobrir dia e hora se o próprio Deus disse que isso não está revelado a ninguém? Se alguém faz cálculos e diz que em tal e em tal tempo Jesus virá, pode desacreditá-lo na hora. É um mentiroso querendo enganar as pessoas. Se o próprio Jesus disse que ninguém sabe a hora, ninguém sabe a hora. Este é um mistério que Deus não vai revelar a nenhum mortal aqui da terra. Nós temos que pôr isso na cabeça. Isto é algo que não vai ser revelado para nós aqui na terra. Isto o Pai dará ordem ao Filho e o Filho virá. A vinda dele será sem aviso antecipado. O aviso já está sendo dado, que estejamos preparados, porque ele virá a qualquer momento. E aqui o escritor Marcos deixou registrado as 4 horas, os 4 tempos para se vir. Ele pode vir à meia-noite, ele pode vir ao cantar do galo, ele pode vir pela manhã, ou ele pode vir à tarde. Então, manhã e tarde está falando de dia. E noite, meia-noite e cantar do galo está falando de noite e madrugada. Então, em qualquer hora Jesus pode vir.
Pode ser aqui no nosso país, pode ser dia. No outro país pode ser noite. Porque os fusos horários são assim. Então, quando o escritor deixou registrado que pode ser nestes períodos, enquanto em um lugar for a parte da manhã, no outro é da noite. Enquanto nenhum for à tarde, no outro é madrugada. E assim sucessivamente. Então, não há um ponto específico, porque se disser ele vem à noite, pode ser noite para mim, mas no outro país ainda é dia. Então, vai vir lá à noite. Então, primeiro ele vem aqui, depois de um espaço de 10, 12 horas, ele vai lá, porque aí lá vai ser noite. Não. Ele virá num momento só. Aqui pode ser noite, lá pode ser dia, aqui pode ser tarde, lá pode ser madrugada, não importa. A hora que ele vier, ele vai vir para todos, de maneira para o mundo todo, aqueles que creram em Jesus. Mas o que me chama nesta reflexão são estas 3 palavras: olhai, vigiai e orai. Note que são palavras que terminam como que dando uma indicação do que eu devo fazer. E não tem outra coisa que eu deva fazer em substituição a estas. Eu preciso atentar para o que está dito e como isto vai me ajudar a compreender de que maneira eu devo estar diante da presença do Senhor. Então eu encontro aqui 3 ações que valem para o cristão. E olha que elas são muito valiosas. Elas foram dadas por Jesus. Olhai, vigiai e orai. Estas 3 ações, elas devem estar coordenadas entre si. Eu não posso somente olhar e não vigiar. Não vai resolver nada. Eu não posso vigiar, mas não orar. Também não vai resolver. Não adianta eu orar se eu não vigiar. E assim sucessivamente. Isto nos fala sobre o atalaia. Nós precisamos ser como um atalaia. O atalaia diante de Deus, ele precisa ter boa visão, boa audição e boa fala. Então ele precisa escutar o barulho, o movimento, discernir o que é que está acontecendo. Ele precisa ver, precisa enxergar, mesmo que ao longe, e ele precisa falar do que está ouvindo e do que está vendo. Neste sentido, destas 3 palavras que Jesus deixou para cada um de nós, eu entendo aqui que nós precisamos ter o comparativo das funções do atalaia. Mas muitas das vezes as pessoas são surdas, cegas e mudas. E como é que vai no lado espiritual, como é que a cegueira e a surdez e a mudez no sentido espiritual, ela é muito prejudicial. E o cristão não pode se prestar a isso, deixar-se viver de qualquer maneira e não ter a sensibilidade, a audição afinada com o propósito de Deus, ter os olhos ungidos para ter a visão não somente física, mas também a visão espiritual, e a boca para proferir as palavras que serão necessárias. Então, o comparativo é este. Eu disse aqui que o atalaia precisa enxergar bem, ouvir bem e falar bem, para que todos entendam e levem a sério quando ouvir uma palavra do atalaia. O Senhor Jesus me posiciona a mim, a você, a cada um de nós, que nós possamos vivenciar como um atalaia. Então vamos observar aonde encontramos isto aqui nestas 3 palavras: olhai, vigiai e orai. Sobre olhar, a palavra de Deus nos mostra em Mateus, no capítulo 6, e os versículos 22 e 23, está escrito assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém,
os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui, o Senhor Jesus, também no ensinamento do Sermão da Montanha, está dizendo que a candeia do corpo são os olhos, e que os olhos devem ser bons. Se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Mas se os olhos forem maus, o corpo se cobrirá de trevas. E trevas, nós já sabemos, é algo que não para diante da presença de Deus. Trevas foge da verdade. Trevas alia-se com a mentira. Então veja como as coisas, elas são profundas e nós precisamos atentar bem para isto, para não se deixar levar. Então, quando Jesus fala, olhai, eu preciso olhar em todas as direções e olhar de maneira profunda para, através de um olhar, enxergar as coisas de maneira nítida e ter também não somente a visão física, natural, mas ter a visão espiritual. Porque muitas coisas o Senhor dá-nos o sentido na visão espiritual. E no sentido que foi escrito aqui, se a nossa visão é boa, o nosso corpo vai ter luz. Mas se a nossa visão é ruim, o nosso corpo vai ter trevas. E trevas vai nos tirar da presença de Deus. Então preciso olhar. Eu não posso viver como se não enxergasse. Eu tenho que enxergar e enxergar muito bem, principalmente no sentido espiritual. Não posso me descuidar deste ponto. Então, com qual parte do corpo nós olhamos e vemos as coisas? É com o olho. E tem o olho físico e tem o olho do entendimento. O olhar espiritual. Foi o que Jesus aconselhou uma das igrejas da Ásia que já tinha perdido a visão. E o Senhor aconselhou que eles buscassem dele o colírio, para que pudesse enxergar e ver melhor. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, o versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compre ouro para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles não estavam vendo, precisavam ver. O colírio divino precisa passar por ali para que eles voltem a ver o que anteriormente viam, mas que naquela atualidade não estavam vivendo ou não estavam vendo. Então, o primeiro ponto é olhai. Olhar é observar, é estar atento, é não se descuidar, é não vacilar. Mas a segunda coisa que o Senhor Jesus disse é vigiai. Não adianta olhar. Tem que olhar, mas tem que vigiar também. O que é vigiar? Vigiar é estar de prontidão, para não ser pego de surpresa. O vigilante, o segurança, as pessoas que trabalham nesta área, eles nunca estão descuidados. Eles sempre estão atentos, vigilantes, prudentes, olhando, observando, procurando entender as coisas. Então, eles estão fazendo o trabalho da sentinela, do vigia. O vigia é para garantir segurança aos demais. E o Senhor disse que nós devemos também ser vigilantes. Vigilantes. Nós temos que vigiar sobre a nossa vida e vigiar sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, para que não sejamos enganados e ludibriados. Agora, a vigilância, ela se faz como? Vigilância se faz através do olhar e através do ouvir, do que vemos e do que ouvimos, mais do que ouvimos do que vemos, porque muitas das vezes, através da vigilância, a pessoa não está vendo ninguém, não está vendo nada, mas está ouvindo. E como está ouvindo, e é algo que lhe toca profundamente,
a pessoa já fica em prontidão para não ser surpreendido. Então, a vigilância tem a ver com os ouvidos, com a audição, e no sentido espiritual, com o discernimento espiritual. Nós temos que discernir tudo aquilo que ouvimos. A palavra de Deus diz para examinar tudo e reter o bem. Este examinar é olhar, é ouvir. E aqui está: olhai primeiro. Segundo, vigiai, ser vigilante. Vigiai, vigiai é o que Deus diz. Ser vigilante em todo o tempo. E a terceira palavra é orai. Existem pessoas que correm a orar, mas não olham e não vigiam. Portanto, aquela oração, ela fica indefinida. Porque o sentido de Jesus é olhar, vigiar e orar. Mediante aquilo que vemos, mediante aquilo que ouvimos, isso traz-nos elementos para nos levar a uma oração consciente diante da presença de Deus. Então está aqui: olhai, vigiai e orai. Já observamos que olhar é com os olhos que enxergamos, tanto físico como espiritual. Já falamos que vigiar está ligado a ouvir, discernir, estar sensível a qualquer som, a qualquer manifestação que possa estar acontecendo. É com os ouvidos que nós conseguimos identificar. E por fim, o Senhor disse: e orai. Então, eu disse aqui que o sentinela precisa ter boa visão, boa audição e boa fala. Nas palavras de Jesus, eu preciso olhar com os olhos, vigiar com a audição, a sensibilidade auditiva, e orar. Não vou orar com os olhos e não vou orar com os ouvidos, mas eu vou orar com a boca. É através da boca que eu vou chegar diante de Deus e fazer diante dele a oração. Era o que o Atalaia precisava fazer: ver o perigo, ver o que estava acontecendo, ouvir, discernir e avisar o povo, para que o povo se preparasse. Agora, quando Jesus diz, eu tenho que assumir as funções de Atalaia para mim mesmo. E, se possível, para quem estiver próximo a mim. Pode ser que alguém esteja e não esteja enxergando, não esteja ouvindo nada. Está tão ocupado em tantas coisas que não tem tempo para as coisas espirituais. Então eu preciso ver bem com os olhos espirituais, eu preciso discernir com a sensibilidade auditiva e eu preciso ir a Deus com palavras de oração. Então, no que Jesus ensinou, eu vou usar os olhos, os ouvidos e a boca. Essas três ações, elas são de um valor muito grande na vida do cristão. Nós não podemos viver sem essa interligação do que vemos, do que ouvimos e como vamos falar. E quando falar, nós vamos falar diante de Deus. É na oração. Então, nós precisamos orar, precisamos vigiar, mas também precisamos olhar. Existem pessoas que só olham, mas não vigiam e não oram. Outros vigiam, mas não oram. Outros oram, mas não vigiam. Então, o ensino de Jesus, para ser completo, ele tem que abranger essas três fases: olhai, vigiai e orai. Olhar com os olhos, vigiar com os ouvidos e orar com a boca. Falar, transmitir através de palavras aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou ouvindo diante do Senhor e pedir a Ele graça e misericórdia. Ele diz: porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus orientou: orar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a vigilância está ligada à nossa audição espiritual.
ao nosso ouvido. Então, creio que deu para entender essas três palavras que Jesus disse: olhai, vigiai e orai. É uma ação diária, permanente, na minha vida, na tua, na nossa vida. Nós precisamos todos os dias olhar, vigiar e orar. Portanto, os nossos olhos têm que estar ungidos com o colírio do céu, o nosso ouvido tem que estar ungido diante do Senhor para ter o discernimento apurado, e a nossa boca deve estar ungida para, no momento da oração, nós nos apresentarmos diante do Senhor e Ele ouvir a nossa oração. Então, isso nos prepara para estarmos alertas, atentos, prudentes, vigilantes e cuidadosos diante da presença do Senhor e daquilo que acontece à nossa volta. Não podemos descuidar. Lembre-se, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Olhai com olhos espirituais. Vigiai com ouvidos ungidos. Orai com lábios santificados na presença do Senhor. Quando entramos por este caminho, por esta condição de vida, diante da presença do Senhor, certamente nós vamos cumprir esta orientação de Jesus para a nossa vida e vamos ser ricamente abençoados, porque não seremos levados de improviso, de surpresa, de momentos de instabilidade. Estaremos sempre fortalecidos em Deus, atentos, vigilantes e orando a Deus em todo o tempo. Guarde isto. Reflita sobre este ponto. Seja você hoje como um atalaia. Veja bem, ouça bem e ore bem diante do Senhor Deus. Isto vai ajudar a mim, vai ajudar a você, vai ajudar a cada um de nós a estarmos prontos e preparados para quando Jesus vier. Nós não sejamos confundidos por ele na sua vinda, mas sejamos conhecidos e estejamos prontos para que nada nos segure nesta terra. Iremos, sim, ao encontro do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.